Pergunta-se num determinado momento para o vigia: aponta o homem que você viu saindo da casa no dia do crime. Ele levanta e aponta o Gil Rugai. Depois vem uma segunda pergunta, feita por quem, de que maneira, sobre a segunda pessoa, e a resposta. Aproveito para dar uma boa tarde para a Fernanda Arcanjo, que eu já dei, e para o doutor Ricardo. Boa tarde, Marcelo. Quando foi questionado pelos advogados de Gil Rugai, o vigia, o Domingos, disse que não sabia precisar quem era a pessoa que estava ao lado do Gil, porque quando ele foi questionado pela promotoria, ele deu certeza. Ele disse que era o Gil Rugai, descreveu inclusive como seria a roupa do Gil Rugai, uma capa caramelo, ele estaria de suspensório e de calça preta. Só que não soube descrever a pessoa que vinha exatamente ao lado dele. Eu estou aqui ao lado do doutor Ricardo Martins, que é advogado criminalista, esteve à frente do caso Nardoni, por exemplo, e ele acompanhou boa parte desse depoimento e ouviu no plenário o momento em que ele foi questionado pelos advogados de Gil Rugai. Quem era a pessoa que estava ao lado de Gil? O que ele disse? Ele não soube dizer, foi isso? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Percival de Souza. É exatamente isso, Fernanda. Em que pese ele tivesse afirmado de forma categórica ter visto, de fato, Gil Rugai sair do local dos fatos, ele não soube, da mesma forma, explicitar quem estava ao seu lado. Nada, nenhum detalhe. A roupa, se era homem ou mulher, quais foram as respostas dele exatamente, o senhor se recorda? Não sei. Essas foram as respostas, de forma resumida, que ele nos disse. Exatamente, não sei. Ele não soube explicitar, não soube dizer nem mesmo uma característica. Doutor, Marcelo. Doutor, o senhor acredita que uma peça decisiva ou uma das peças decisivas por uma condenação do Gil Rugai é o vigia, porque é a única testemunha que seria, entre aspas, ocular da saída do Gil Rugai. Diante dele vacilar, doutor, da segunda pessoa, eu conheço o local ali e tive lá de noite, né? Eu vou contar uma história. O sujeito, para enxergar ali de noite, tem que ser coruja ou lince. Porque é um eu não sei se o senhor já passou ali de noite, mas ali parece que vem assombração. Bom, mas ele diz que viu o Gil Rugai. O senhor acha que essa hesitação dele é ruim para a promotoria e facilita a defesa, que está tão crente de que vai absolver o Gil Rugai? Olha, Marcelo, primeiro é importante ressaltar que tanto a acusação quanto a defesa têm feito um brilhante trabalho no desenvolver dos atos processuais até o presente momento. Agora, parece-me que o núcleo da acusação se refere justamente a essa testemunha que seria a testemunha principal. E sendo ela, se de fato for ela a única testemunha principal, eu acredito que a defesa, pelo menos nesse primeiro momento, tenha se saído um pouco melhor. Um pouco melhor na medida em que conseguiu mostrar para os jurados que, de fato, a testemunha, em todos os momentos em que ela foi ouvida, ela prestou diversos depoimentos que se contradiz, inclusive, com relação ao depoimento aqui prestado. E isso foi muito bem aproveitado pelos advogados de defesa, tentando mostrar para os jurados que aqueles depoimentos lá na frente não condizem com o que ele está falando aqui, portanto, mostrando que a testemunha não gozaria de credibilidade. O que o doutor Ricardo fala, para que possa entender quem não mergulha no processo como ele, ou como Percival, eu um pouco, o que ocorre é o seguinte: no primeiro momento, a testemunha, que é o vigia Domingos de Andrade, eu tive com ele uma vez, ele diz que não viu. Depois que ele entra para a questão de proteção à testemunha, quando ele diz que está sendo ameaçado e 2 ou 3 dias depois do crime, a guarita que ele estava trabalhando, tocaram fogo na guarita, né, e ele se apavora, e imediatamente ele entra para a proteção à testemunha. Ao entrar para a proteção à testemunha, ele aí começa a dizer que viu, depois começa a se contradizer. Por isso o doutor Ricardo diz exatamente a coisa que é:
o conflito. A promotoria acerta de que ele acusaria o Gil Rugai, mas ele é vacilante ao falar de uma segunda pessoa. Ele insinua a segunda pessoa, mas aí ele que viu até os suspensórios do Gil Rugai naquela escuridão, de repente ele já não vê mais nada ao ponto de não conseguir descrever se a camisa era branca, era vermelha, era azul. Essa é uma questão. Apesar de que o Gil Rugai tem vários pontos contra ele. Posso citar alguns. A arma do crime, uma pistola 380. Pouco antes ele tinha feito um curso de tiro. A polícia encontra o diploma. Entre as coisas dele é encontrado uma cápsula da pistola 380 que condiz com a arma do crime. Por que a arma do crime? A arma só foi descoberta 400 dias depois pela doutora Elizabeth Sato, hoje diretora do DHPP. Ela encontra, onde ela encontra? Num cano, né, num bueiro lá, onde armazenava a água da chuva do prédio, onde Gil Rugai tinha uma produtora. Aí essa arma é levada para a balística. Foram disparados 11 tiros contra Luiz Carlos Rugai e Alessandra Troitino, a madrasta. No corpo dela tem 4 balas, no corpo de Luiz Carlos Rugai tem 3 balas, 7 balas. 4 foram alvos errados. O que ocorre? Todas as balas e as cápsulas encontradas saíram da arma encontrada pela Elizabeth Sato.